Irmãos, como eu disse para vocês, nós estamos enfatizando aqui o Setembro Amarelo e o que isso significa. É um tempo onde nós procuramos enfrentar dois problemas muito grandes da nossa geração, que é a depressão e o suicídio. O mês de setembro não é o único momento do ano onde nós fazemos ações de enfrentamento a esses problemas. Enfrentar essas coisas faz parte da rotina da nossa igreja, tanto nos aconselhamentos, nos eventos, como em ações específicas que nós, volta e meia, realizamos, voltadas para esse tipo de coisa, para o tratamento dos problemas que nós temos e carregamos aqui dentro. Por que isso, meus irmãos? O que isso tem a ver com o trabalho da igreja? Deixa eu falar para vocês. Deus não quer você com a sua vida paralisada por uma depressão. Deus não quer a sua vida interrompida por um suicídio. Isso parece óbvio, mas é importante a gente trazer isso à tona e repetir certas verdades para que você consiga entender e se aproprie disso. Você crê realmente que Deus é poderoso para transformar esse estado ruim, esse gosto ruim que muitas pessoas estão carregando, talvez você mesmo, há muito tempo? Você crê realmente nisso? Irmãos, a gente vai olhar para um texto que é muito conhecido. Eu quero convidar você para ler esse texto comigo, como se fosse a primeira vez. Entender e procurar entender assim com muita sinceridade de coração o que Deus tem para você, o que Deus tem de novo para nós a partir dessa leitura. São palavras de Jesus, estão ali em Mateus a partir do verso de número 28. Muitas pessoas estão dizendo que depressão é falta de Deus. Hoje a igreja está um pouco mais consciente a respeito disso, mas ainda é comum esse tipo de raciocínio. Olha, meus irmãos, depressão não é falta de Deus, não. A própria Bíblia mostra para a gente grandes homens de Deus que realizaram grandes coisas e que caíram em depressão. Eu já preguei a respeito disso aqui algumas vezes, meus irmãos. Mas a gente precisa entender que, embora ela não seja falta de Deus, a presença de Deus é a resposta e nos traz cura. E a mesma Bíblia que mostra para a gente pessoas lá, ao longo da história dela, caindo em depressão, mostra o próprio Deus levantando essas pessoas. Então a gente vai olhar para esse texto, crendo no que ele diz. Ele é poderoso para levantar você independente da situação em que você se encontra. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 11, a partir do verso de número 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos? Esse texto geralmente ele é usado para evangelização, e ele fala da gente ir até Jesus procurando salvação, e eu acredito que alguns de vocês podem até ter tido um encontro com Jesus, ter recebido Jesus como seu Senhor, a partir de uma pregação nesse texto. Não é errado. Ele é a resposta, ele é o nosso alívio definitivo. A Bíblia diz que naquele grande dia, onde nós entraremos na Nova Jerusalém, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor. Mas, meus irmãos, eu creio, eu tenho entendido, e estudando esse texto, eu entendo ainda mais, que esse alívio não diz respeito simplesmente a algo futuro, a algo, como a gente fala na teologia, escatológico, mas tem algo a ver com o primeiro momento em diante, a partir do momento que Jesus passa a morar dentro de nós, a partir do momento que nós entramos em aliança com Ele, existe algo que se torna disponível
para cada um de nós que vive essa experiência. Do que Jesus estava falando? Quando ele fala, meus irmãos, de alívio, quando ele fala de pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, entenda que ele não está falando disso fisicamente. Ele não está falando de alguém que está andando no sol 10 quilômetros carregando um peso. Isso aí uma cadeira e um copo d'água resolvem. Ele está falando de algo mais profundo, e o próprio texto vai revelar para a gente, quando fala em descanso para as vossas almas. E é importante a gente entender o que é alma. Alma é a palavra grega, que é traduzida para a gente como alma, é a palavra psique, que deu origem no português à psicologia, psiquiatria, tem a ver com mente. Às vezes essa palavra é usada na Bíblia, dependendo de quem faz o registro do texto, como sinônimo de espírito, mas o contexto, e você vai entender isso ao longo da mensagem, quando você entender a respeito de jugo e algumas outras coisas, que aqui é mente mesmo. Psique tem a ver com aquela parte nossa, que diz respeito à nossa racionalidade, às nossas emoções. O que é alguém sobrecarregado, cansado nas suas emoções? Eu já ouvi alguém dizer certa vez que uma pessoa em depressão não é alguém fraco, é alguém que foi forte tempo demais e não está aguentando mais, e está perdendo as suas forças, e se encontra cansado e sobrecarregado. E Jesus faz aqui uma promessa. Ele fala de descanso para a nossa alma, para a nossa mente. Ele fala de alívio. Como eu disse para vocês, eu entendo que isso vai chegar um momento que será algo definitivo, quando Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas existe, a partir do momento que nós entramos em relacionamento com Jesus, algo já disponível para cada um de nós. Alívio e descanso. Isso não tem a ver com a ausência de problemas, meus irmãos. Isso não tem a ver com uma promessa de que a partir de agora as coisas que nos fazem mal vão deixar de acontecer. Não. Isso tem a ver com uma força que só Ele pode nos dar. Ele faz essa promessa, mas ao mesmo tempo Ele faz 3 convites. E a mensagem dessa noite é a respeito desses 3 convites e o que Ele faz a partir deles. Ele fala: vinde a mim. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. E Ele fala: aprendei de mim. E cada uma dessas palavras, meus irmãos, cada um desses convites, desses apelos, traz cura para nós. E o primeiro deles é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, quando Deus me mostrou esse texto como mensagem para esse domingo, foi no decorrer da semana, eu comecei a orar a respeito dele, e a primeira coisa que eu comecei a perguntar para o Espírito Santo foi: se aqui está dizendo que se a gente vem para Ele, e Ele nos traz alívio, e o alívio é para a nossa alma, o descanso é para a nossa alma, por que a gente adoece? Por que tantos de nós acabam adoecendo nas suas emoções? Presta atenção no que eu vou definir como doença. Eu preciso esclarecer, irmãos, todo mundo pode passar por uma coisa terrível. Você perdeu alguém da família, é evidente que você vai passar por um período de luto. Você sofreu um trauma, um susto muito grande. É natural que por dentro você se torne desorganizado temporariamente nas suas emoções. Faz parte da sua humanidade, da nossa estrutura emocional mesmo. Mas, meus irmãos, tem pessoas que passam uma boa parte da vida aprisionados, precisando de um alívio, de um descanso para suas almas, e não encontram, mas está escrito aqui. Irmãos, a resposta para isso tem a ver com a primeira coisa, e com os 2 outros convites que eu vou falar para vocês. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo me respondeu, porque tem tanta gente adoecida, me deixou um pouco assim perplexo. Você sabe por quê? Nós não estamos crendo nisso que está escrito aqui. Ah, como assim, pastor? Eu não estou crendo. Não está.
Você lembra da mensagem lá do domingo passado, quando eu falava a respeito de inferno, que a maioria não crê mais nessas coisas? Porque se cresce, não tinha a vida de oração que tem, a omissão que tem. Da mesma maneira, a gente crê meio que pelas metades. E eu comecei a questionar isso diante de Deus, e Ele me fez lembrar de outros textos a respeito da fé. Quando o próprio Jesus disse que se você falar para um monte sair de um lugar e se lançar no mar, e em seu coração você não duvidar, em seu coração você crer e não duvidar, isso vai acontecer. Eu fico assustado com um texto desse, porque eu me considero um homem de fé, e esse texto está ali na Bíblia para me fazer sentir envergonhado, e é para fazer você se sentir envergonhado também, porque a sua fé é fraca. Irmãos, lá em 1 Coríntios 13, a gente lê Paulo falando a respeito do amor, e ele diz algo, ele ventila a possibilidade de alguém dizer isso para um monte, mover um monte de lugar, sem ter amor. Isso é complicado, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Como é que alguém sem Deus pode ter uma fé capaz de fazer uma coisa dessa? Tem muita gente sem Deus com muita fé, com a firme convicção das coisas que se esperam. Olha que loucura! Com a certeza das coisas que você ainda não vê, e é capaz de realizar grandes coisas simplesmente porque crê nisso. E a igreja, meus irmãos, está sendo destituída aos poucos da sua fé. A gente vive num mundo que o tempo todo tenta desconstruir a nossa fé. A gente é bombardeado nas redes sociais, na cultura pop de uma maneira geral, com filmes, com séries, com músicas, de toda uma cultura que o tempo todo vai minando e fazendo a gente questionar as coisas que a Bíblia diz com muita clareza. Ei, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos darei alívio, eu vos aliviarei. Quem disse isso foi Jesus. Se eu estivesse dizendo isso, eu ia ter que fazer alguma coisa por você. Se eu estivesse aqui vendendo isso como um produto, e você de repente comprasse essa ideia, e isso não fosse real na sua vida, você ia querer a devolução de alguma maneira. Olha, não é o pastor Pérez que resolve, que te traz alívio. Não é a igreja A ou B. Quem está fazendo essa promessa é o próprio Jesus. Você crê nisso? Irmãos, todo o nosso relacionamento com Deus é por meio da fé. A gente tem acesso a essa graça por meio da fé. E é complicado quando a gente começa a questionar uma porção de coisa e relativizar uma porção de coisa, porque se você crê que você é salvo, você é salvo. Se você crê que você é liberto, você é liberto. Se você crê que você é curado, você é curado. Mas se você tem uma fé vacilante, se você é aquilo que Tiago chama de homem de ânimo dobre, você crê descrendo. Eu sei, meus irmãos, que o problema de muitos irmãos é porque eles não nasceram de novo. E porque eles não nasceram de novo? Porque a salvação vem pela fé, e eles não creem que Deus é poderoso para salvá-los, e continuam acreditando nas suas próprias obras, e questionam o tempo todo, e acham que eles é que vão ter que ser santos de alguma forma, para serem salvos, e não conseguem ser salvos. Por quê? Porque não creem. A salvação vem pela fé. E quando a gente lê um texto desse que diz claramente que ele dá alívio para a gente, ele não está falando que a gente não vai ter problemas, mas ele está falando que no nosso relacionamento com ele, pelo fato de nós irmos a ele com os nossos problemas, com o nosso fardo, com toda a tribulação, com as angústias que existem dentro de nós, ele nos traz alívio. Você precisa crer, você precisa voltar a crer nisso. Toda a sua cura passa por esse processo. E aí o texto continua dizendo para a gente os outros convites. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso falando para uma cultura como a nossa,
A gente aqui não é da roça, a gente não está acostumado a lidar com animal, não conhece a figura do jugo. Eu preciso explicar para vocês. Alguns aqui já conhecem, alguns pelo próprio conhecimento bíblico dessa cultura, mas o jugo era aquela peça de madeira que se encaixava num animal para fazer um determinado trabalho. Puxar um arado, carregar algum peso, puxar alguma coisa. Aquilo era encaixado ali no pescoço de um boi ou de um outro animal forte para poder ir tracionando alguma coisa. E essa figura do jugo, ela representa para a gente submissão e ela representa também direção, porque aquele que está comandando um boi, por exemplo, no arado, é através desse jugo que vai dar a direção para aquele animal. E é através desse jugo que ele também vai dominar aquele animal. E é interessante a gente entender isso, que com Jesus também tem jugo. Já parou para pensar nisso? Porque algumas pessoas acreditam que porque você está na graça, você não tem mais que ter uma direção certa na sua vida e você também não tem mais regra nenhuma. E você não tem mandamentos para seguir e você pode fazer exatamente qualquer coisa. Ah, Deus vai perdoar, deixa eu ir fazendo aqui os meus pecados. Não. Existe um jugo sim, evangelho é sobre submissão, é sobre seguir alguém. Então essa figura de jugo se aplica a isso, joga por terra essas modinhas de hipergraça, de graça barata que volta e meia voltam para a igreja de Jesus. E nos mostra que a nossa vida precisa sim ter regras, e que a nossa saúde passa por isso, e a nossa salvação passa por isso. A gente segue alguém, a gente não segue uma religião, a gente segue uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. E olha só, meus irmãos, no tempo de Jesus, essa expressão era usada com esse significado. Quando a gente pesquisa um pouco o assunto, a gente descobre que a literatura hebraica desse tempo, era comum os rabinos se referirem ao seu conjunto de regras como o meu jugo. Existia o jugo da lei, que era um conjunto de normas lá do Antigo Testamento. E cada rabino tinha a sua própria adaptação, a sua aplicação. E a gente vê no tempo de Jesus que eles eram muito criativos a respeito disso. E pegavam, por exemplo, a lei que ordenava que o judeu guardasse o sábado e expandia isso a níveis terríveis, a ponto de oprimir o ser humano, o que nunca foi o propósito de Deus. E pegavam princípios de higiene que tinham lá no Antigo Testamento e transformavam aquilo numa confusão de obsessão por limpeza, de ficar limpando os utensílios e limpando a mão não sei quantas vezes por dia, um desespero para seguir regras. O nome disso é legalismo. E essas pessoas estavam usando esse jugo pesado para controlar as pessoas. Presta atenção, toda vez que você chegar num ambiente religioso, em que as pessoas começam a dar uma ênfase terrível no pode e no não pode, e uma porção de regrinhas absurdas, saiba, Jesus não tem nada a ver com isso. O jugo de Jesus é suave. Essas pessoas que fazem isso, elas amam controle. Elas gostam de ter pessoas debaixo do seu domínio, para poder dizer, vai para cá, vai para lá. Irmãos, presta atenção, esse tipo de religiosidade mata você, adoece você. Por que tem um tanto de gente adoecida dentro das igrejas evangélicas? Porque muitas dessas igrejas adoecem a gente. Não estão levando o jugo de Jesus. Estão vivendo uma realidade totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensina, inventando as suas próprias regras e cada vez mais dizendo que a pessoa vai para o inferno por coisas que a Bíblia não diz. Eu compartilhei com os irmãos aqui um tempo atrás a respeito de um senhor que me procurou num casamento que eu estava realizando, e ele me disse que o sonho dele era ser parte da nossa igreja. Eu, irmão, por que você não vem? Não, é porque eu sou da igreja tal, uma igreja cristã tal, e olha só, é lá que eu conheci Jesus, então eu não vou sair de lá. Mas por que você é doido para vir para a nossa igreja? Ah, tem umas coisas lá que é complicado, porque
o médico falou que eu preciso fazer caminhada. E aí eles dizem que eu não posso usar bermuda. E se eu usar bermuda, eu perco as minhas posições lá dentro da igreja. E eu sou doido para poder levar minha família para a praia, fazer um churrasco. Não é para fazer bagunça, não, botar música indecente, não. Só para a gente ter um momento de lazer ali na natureza. E a minha igreja também não deixa fazer isso. E eu fiquei olhando assim e falei, mas por que você não sai de lá? Que lugar adoecedor, que jugo absurdo, que loucura. Ali que eu conheci Jesus. Ao mesmo tempo que conhece, bota um jugo que não é de Jesus, você não pode aceitar sobre você nenhum jugo que não seja o do próprio Cristo. Porque quando Cristo fala, submeta-se a mim, quando Ele fala, eu vou te dar a direção, a gente vai sabendo que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. A gente se submete até o último dia das nossas vidas, até o último segundo, mas não podemos aceitar nenhum jugo que não seja o de Cristo. Irmãos, isso é coisa séria, as igrejas estão adoecendo as pessoas, e não é só por legalismo, é por uma série de coisas. Quer ver? Uma cultura estranha que tem adoecido muita gente, e que também estava presente nessas pessoas no tempo de Jesus. Uma ansiedade por destaque, uma ansiedade por poder. Já viu aquele pessoal que gosta de um cargo? Eu sou o presidente do não sei o quê, eu sou o relator da comissão do não sei das quantas. Tem igreja que chegou a transformar dons espirituais, dons ministeriais, em cargo. E para piorar a situação, ainda botou uma hierarquia militar no meio. Então a pessoa começa num nível, sobe, vai para outro, e a pessoa chega num ponto que fala assim, eu fui elevado a pastor. A gente não é elevado a pastor, a gente é rebaixado. Paulo fala, né, que o apóstolo estava em último lugar. É cada vez você se entregando para servir mais, para lavar mais os pés dos outros, para se fazer o último. Foge dessas ideias, se isso está dentro do seu coração, isso não tem nada a ver com o jugo de Jesus. Isso, meus irmãos, é religiosidade. Outra coisa que adoece o povo é uma coisa chamada culpa. Irmãos, como culpa deixa o povo doente. Desde que eu comecei a aconselhar pessoas muito antes de ser pastor, eu percebi logo de cara. O adolescente estava ali com depressão, com uma porção de coisa, eu começava a conversar. E sabe qual era a raiz de tudo? Culpa. Às vezes pessoas em idade mais avançada, bem mais avançada, às vezes até idosos. Irmãos, Jesus levou as nossas dores, isso inclui também as nossas culpas, porque Ele se fez culpado no nosso lugar. Isso não quer dizer que você deve viver uma vida sem consciência, fazendo o que der na telha, não. Mas quando você cai no erro, você conserta a sua vida. E a partir do momento que você consertou a sua vida, não por legalismo, mas por amor e submissão ao Rei, o que acontece com você? Não há acusação para aqueles que estão em Cristo. Você não tem que viver oprimido. Você não tem que viver com medo de inferno. Vocês não têm ideia de quantas doenças físicas se manifestam nas pessoas, simplesmente porque existe uma doença emocional chamada culpa. E o culpado disso, em muitos casos, se chama religião. E não relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus liberta. Esse tipo de religiosidade aprisiona. Então olha só, se você quer cura, presta atenção. Nesse segundo convite de Jesus. Venha a Ele, é o primeiro, e a gente vai exercitar isso daqui a pouco. O segundo, tome o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você está carregando um peso aí que não é seu. Você está carregando alguma coisa que não tem nada a ver com o jugo de Jesus. Não é isso que Ele quer para a sua vida. Não saia daqui com esse peso.
Não saia daqui aprisionado sobre um poder de um ser humano que quer te controlar, sobre o poder de um demônio que quer te controlar, sobre o poder de um pecado que te controla, sobre o poder de uma religiosidade que te adoece. Você vai jogar hoje tudo isso para o alto. E o único jugo que você vai se submeter é o de Jesus, porque Ele é suave e o seu fardo é leve. Irmãos, quantas vezes eu estou me sentindo pesado por uma coisa, por outra. Eu viro para Jesus e falo: leva esse peso para mim. Eu não tenho que estar com esse peso comigo. É para ser algo leve. Toda vez que você estiver caminhando na presença de Deus e as coisas se tornarem pesadas, não estou falando de dificuldade não, porque a gente enfrenta a dificuldade até a morte e supera com leveza. Embora nos momentos seja algo muito difícil, Ele nos ajuda, através do Espírito Santo, a viver tudo isso com leveza. Mas entenda, toda vez que você está andando num meio, que você acha que está servindo a Jesus e está um peso, e você perceber que esse peso não tem a ver com Jesus, você não vai ter cura enquanto você não sair disso. Saia desse peso, solte isso. Deus não quer isso para você. O terceiro convite: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha, a mansidão é cura para a sua alma, mas a mansidão verdadeira. Porque um falso manso, ele está se matando por dentro. O que é o falso manso? Ele não reage, ele transparece sempre que ele está calmo, mas por dentro ele está explodindo. Isso é hipocrisia, isso é coisa de religiosidade doente. O manso de verdade, ele é manso por fora, sabe por quê? Porque ele é humilde por dentro. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Uma pessoa que é humilde de coração, ela transmite uma mansidão diante dos problemas, que é isso que nós precisamos aprender. Eu e você precisamos mais disso na nossa vida. Irmãos, um coração humilde, ele enfrenta certas situações da vida de uma forma muito diferente daquela que nós estamos acostumados. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que se ofende é uma pessoa que não é humilde. Eu me ofendo. E por isso eu consigo reconhecer no meu coração que ainda há soberba dentro de mim. Você é alguém que fica magoadinho? Você é alguém que quando alguém fala algo que você não gostou, aquilo te destrói por dentro? Você sabe o que isso significa? Que há soberba dentro de você. E onde há soberba, doença. Onde há soberba dentro de você, a sua alma está adoecendo. Você precisa aprender de Jesus. Vir a Ele é um ato, mas aprender dele é um processo. É uma caminhada com Ele que a gente vai aprendendo a ser manso e humilde. Irmãos, uma pessoa que é soberba, e talvez você se reconheça também agora, é uma pessoa que tem dificuldade para perdoar. E isso é muito complicado, porque isso, além de trazer doenças sobre a nossa alma, nos aprisiona de muitas formas. Eu entendo biblicamente, já ensinei em outros momentos a respeito disso, aqui não dá tempo, mas que isso atrai inclusive demônios sobre a nossa vida. Isso é uma maneira de abrir portas para que Satanás haja na nossa vida. E para piorar ainda mais a situação, Jesus diz que se a gente não perdoar, a gente não é perdoado. E por que algumas pessoas têm tanta dificuldade para perdoar? Porque são soberbas. Vinde a mim, tome o meu jugo, mas aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. Há uns dias para trás, a minha família viveu uma experiência um pouco tenebrosa, e eu queria compartilhar com os irmãos, nós oramos a respeito disso. A minha cunhada, junto com seu esposo, a Jéssica e o Adilson, que eram membros aqui da nossa igreja, eles se mudaram há algum tempo para o Mato Grosso, estão trabalhando lá. E meus irmãos,
um filho do irmão Adilson foi morar com eles. Ele é de um relacionamento anterior do Adilson. Ele já rapaz crescido, foi morar com ele. Tinha ganhado da sua mãe uma moto. E o que aconteceu? Há uns dias para trás, esse garoto desapareceu. E encontraram, naquela tarde, a moto dele jogada nas pedras de um rio, ali próximo à cidade. E nós entramos em oração, pedindo para Deus mostrar o que tinha acontecido, onde estava esse menino, trazer esse menino de volta. E eu cheguei do domingo à noite, a gente orou aqui. Eu cheguei em casa, eu liguei para ele, e ele estava ali com o coração aflito, sem notícias. Eu disse para ele que a gente estava orando pela vida dele. Um pouquinho depois que eu terminei a ligação, chegou uma mensagem do WhatsApp, e a mensagem era um vídeo. E o vídeo que o próprio pai ali recebeu era do filho dele sendo decapitado por bandidos. Eu fiquei com muito medo do que o Adilson poderia fazer naquele momento. E eu peguei o telefone e eu liguei de novo para ele. Eu comecei a falar, não cai em nenhuma armadilha, porque a minha preocupação era que numa hora dessa a pessoa se descontrola e o que ela quer ver é o sangue correr, é entrar no modo comando para matar, né? E quer fazer justiça com as próprias mãos, algo dessa natureza. E a gente começou a orar intensamente pela vida dele. E eu orei por ele, eu liguei para ele, conversei com ele. Toma cuidado, não faça nenhuma bobagem. Olha, não caia em nenhuma armadilha, porque Satanás vai se aproveitar disso agora. Aí até que ele entendeu do que eu estava falando, ele falou, não, Cléris, está de boa. Está de boa, estou em casa, estou aqui com as meninas. Ok, e a gente seguiu orando por ele. Nós aqui na reunião dos homens, na terça-feira, oramos muito por ele. E meus irmãos, poucos dias depois, ele foi chamado a um programa de televisão. Eles queriam dar publicidade para aquilo, para ver se aparecia o corpo. E as pessoas que o convidaram para aquele programa de televisão, elas entraram num quebrantamento muito grande, elas choraram muito, a ponto de quando acabou aquela matéria, eles não conseguiram continuar. O âncora jornalístico ali chamou outro para dar continuidade, não conseguiu, porque os dois estavam chorando. Chamaram um comercial para poder mudar de assunto, para ver se eles conseguiam. E você sabe por quê? Porque quando o Adilson foi dar a entrevista, aqueles homens viram um homem manso e humilde de coração, que a gente ficou espantado com o agir de Deus na vida dele. Ele virou diante daqueles repórteres ali, eu acompanhei ao vivo pela internet, e ele falava assim, a gente é evangélico, a gente não quer o mal de ninguém não. Eu quero dizer para você, ou vocês aí que fizeram essa coisa com meu filho, que eu perdoo vocês. Eu perdoo, eu não tenho raiva de vocês, eu só quero poder enterrar meu filho. Poucos dias depois, Deus ouviu nossa oração, o corpo foi encontrado. Mas entenda, como alguém foi capaz de perdoar isso? Vou contar uma pior para vocês agora. Eu contei há uns anos atrás. Congresso de igrejas, lá onde meu pai pastoreava, em Rondônia. Um irmão da nossa igreja, isso foi um pouco antes, né, da gente chegar para lá. Ele tinha uma filhinha de 2 anos de idade. E assim como os meus, ficam de mão em mão enquanto a gente está trabalhando, servindo, né? Está com a irmã da igreja, está em outra. E de repente uma pessoa chegou para uma das irmãs, o pai está pedindo a criança. E ela deu. E depois o pai chegou para a menina, cadê a fulaninha? Ué, chegou um irmão aqui e falou que o senhor tinha pedido. Não mandei ninguém pegar, não. Aquele cara não tinha nada a ver com o grupo, tinha entrado ali, roubado a criança e sumido. E ele começou ali a correr de um lado para o outro e movimentou todo mundo. Acabou o congresso que estava acontecendo e eles saíram, todo mundo desesperado. Não acabou porque chegou o tempo, não, pararam o congresso. Todo mundo desesperado atrás dessa criança, orando, desesperado. Até que acharam o cara. E o cara foi lá e mostrou onde estava o corpo da menina. E o pai achou, a menina tinha sido violentada, de 2 anos de idade, assassinada e largada na beira do rio Madeira.
Você sabe o que esse pai fez com esse monstro? Ele foi à cadeia, onde esse cara estava, e pregou o evangelho para ele aceitar Jesus e ir para o céu, para ele se arrepender dos pecados dele e ir para o céu. Irmãos, a nossa cultura, a forma como nós fomos formatados, o que a gente quer é sangue, o que a gente quer é vingança. A gente assistiu filmes disso a vida inteira. Uma espada samurai na frente, uma metralhadora, alguma coisa. Como é que alguém é capaz de fazer isso? Eu vou te dizer, aprendendo com aquele que é manso e humilde de coração. Não vem de nós. O próprio Jesus estava sendo torturado, espancado, humilhado de todas as formas. Despiram ele, cuspiram, fizeram todo tipo de tortura, perfuraram as suas mãos, os seus pés, debocharam dele. Se o Senhor é mesmo, se você é mesmo Cristo, desce dessa cruz e salva. E tudo isso diante da própria mãe dele. A mãe dele não fugiu, ficou ali assistindo essa cena brutal. E você sabe qual era o sentimento de Jesus? Jesus podia acabar com aquela situação com um único sopro de sua boca, com um único pensamento, esfarelar todas aquelas pessoas. Mas o que Jesus disse a respeito daqueles foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava pedindo para que aqueles homens fossem perdoados, ele queria que aqueles homens fossem salvos, porque ele estava ali morrendo por eles. Nós estamos muito distantes dessa realidade. E esse sentimento, meus irmãos, de não querer liberar perdão, adoece a gente, mata a nossa alma. Quantas pessoas estão adoecidas por uma mágoa do passado, por um abuso que sofreu, por um abandono que sofreu, e pensa que você perdoar é não desejar justiça. Não, pelo contrário, a gente entrega a justiça nas mãos de Deus. Mas preste atenção, se você não perdoar de todo o seu coração, você vai continuar sentindo dor. Você sabe o que é ressentimento? Ressentimento é toda vez que você lembra daquilo que aconteceu, que alguém toca nesse assunto, você sente de novo, você ressente. E assim muitas pessoas estão aprisionadas num sentimento por algo ruim que aconteceu há tantos anos atrás, e estão doentes até hoje, porque toda vez que alguém toca o dedo, a ferida está aberta. Cada vez que se lembra, aquilo dói de novo, ela ressente, ela sente outra vez. Você sabe qual é a forma bíblica de você se libertar disso? Uma coisa chamada perdão. Isso vem de um coração humilde. Isso vem de um coração manso. Creia que Ele é poderoso para transformar a bagunça que está dentro de você em um mundo de paz. Eu quero convidar a igreja, primeiramente, a se colocar em pé nesse momento. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você crê nisso? O apelo dessa noite vai ser um pouco diferente, meus irmãos. Eu não vou chamar você para vir à frente. Eu não quero que de alguma forma isso expresse ou simbolize, mesmo que a nível inconsciente, que você está vindo a mim, pastor Clériston, ou que você está vindo a essa igreja, porque o único que pode resolver o seu problema é Jesus. A promessa veio dele. Se você crê que ele falou a verdade, você vai ter alívio hoje. Se você realmente crê de todo o seu coração, você vai ter alívio hoje. E o que nós vamos fazer? O nosso apelo não vai ser para frente, o nosso apelo não vai ser para fora, o nosso apelo vai ser para dentro. Eu convido você a se colocar de joelhos diante do Senhor. E o que nós vamos fazer estando de joelhos? Nós vamos a Ele. Você vai contar para Ele aquilo que Ele já sabe. Você vai contar para Ele o que te causa dor. Você vai contar para Ele a razão da sua angústia.
Você vai contar para Ele as coisas ruins que fizeram com você. Você vai chorar diante dEle, você fez isso. Você vai a Ele com tudo aquilo que está pesando dentro do seu coração. Você vai entregar para Ele o peso que você carrega. Você vai pedir para Ele: me ensina a ser manso e humilde. Você vai liberar perdão, mas você vai a Ele. Vamos nos colocar de joelhos nesse momento. Vocês que podem, vocês que conseguem, vocês que têm saúde para isso, e principalmente vocês que creem nisso. Não creia pelas metades, se joga nesse momento. Se joga. Creia não duvidando. Vá a Ele. Eu não vou te chamar para se expor nessa noite. Às vezes isso é muito necessário, mas nessa noite eu não vou te chamar para se expor. Eu vou chamar você para se prostrar diante dEle e ir a Ele. Talvez você nem saiba o que te deixa triste, mas Ele sabe, então coloca diante dEle. Coloca diante dEle. Essa é uma noite de cura, de transformação para todo aquele que crê. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Conta para Deus nesse momento e creia que Ele levou sobre si as nossas dores. Ele não quer você prisioneiro de sentimentos. Ele quer liberar cura sobre a sua vida, creia. Ele não mentiu quando Ele disse isso. Mateus, que escreveu isso, não mentiu quando disse. Os homens que deram a própria vida, alguns deles foram mortos, queimados vivos, para traduzir a Bíblia, para que a Bíblia chegasse até nós. Eles também não estavam brincando, não mudaram o texto quando escreveram isso. Jesus disse: vinde a mim, eu vos aliviarei. Vá a Ele agora. Vá a Ele agora, presente, com fé. Vá a Ele com a sua dor, chore diante dEle, se entregue. Perdoe quem te fez mal, não importa o nível, não é sobre a pessoa, é sobre você. Ore por quem te fez mal, abençoe. Isso é um detergente para a alma da gente, isso é cura para a alma da gente. Essa é a fé que vence a depressão. A fé que se relaciona com aquele que pode nos curar. Pai, nós vamos a Ti, na certeza que o Senhor é poderoso para nos curar. E tem misericórdia, Senhor, da nossa falta de fé. Eu sei que alguns aqui oram com o pé atrás, às vezes por conta de feridas da vida, às vezes por conta de coisas que ouviu. Mas, meu Pai, nós oramos por eles. Nós unimos a nossa fé a deles, porque parte deles quer acreditar e não consegue. E nós oramos junto com eles, meu Pai, para que eles consigam ir ao Senhor e receber alívio. Que eles consigam, meu Pai, tirar o próprio peso, o peso que colocaram sobre eles, o jugo que amarraram eles. Meu Pai, nós queremos somente o jugo de Jesus, o fardo leve de Jesus.
Meu Pai querido, nós queremos aprender do Senhor a ser manso e humilde de coração. Uma humildade que provoca em nós mansidade diante das provocações, mansidão diante das provocações. Uma humildade que provoca em nós perdão, que faz com que a gente não se sinta ofendido, magoado, ressentido. Nós vamos ao Senhor nesse momento, meu Deus, na certeza que aquele que vai ao Senhor, de maneira alguma o Senhor o lançará fora. Nós vamos ao Senhor, meu Pai, na certeza de que o Senhor é aquele que nos enche de esperança. Esperança de que, independente da dificuldade que nós temos nessa vida, ainda que seja diante da própria morte, não é o fim da história. Nós seremos chamados à Tua presença e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós apresentamos o nosso luto diante do Senhor, na certeza de que um dia não haverá mais morte. Nós colocamos sobre a Tua cruz tudo aquilo de ruim que tem feito mal à nossa alma. Nós colocamos diante da Tua cruz e pedimos que o Senhor leve embora toda a dor emocional, até aquilo que a gente nem sabe por que está sentindo. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vontade de morrer. Nós colocamos diante do Senhor os pensamentos de morte de uma maneira geral. Nós colocamos diante do Senhor a nossa ansiedade. Pega e leve embora, meu Deus. Nós colocamos diante do Senhor a vontade de se automutilar, de se cortar, de infligir dor ao nosso corpo, procurando alívio. Nós sabemos que o alívio está em Ti, meu Pai, e por isso nós pedimos, pega essa dor e leve embora. Nós cremos que o Senhor está fazendo isso agora, e Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Se coloque de pé, igreja, ministério de louvor, venha à frente. E se você crê que Deus fez algo de dentro para fora em você, nessa noite, glorifique a Ele nesse momento. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Essa mensagem vai ficar disponibilizada para que você possa compartilhar com outras pessoas. Irmãos,